Olá, meu nome é Sandro e hoje eu gostaria de falar de alguns livros que foram muito importantes para o meu entendimento do budismo. Eu me converti ao budismo em 2012 e o primeiro templo que eu frequentei, ele era um templo que ensinava algumas práticas bastante superficiais, como simplesmente a repetição de um mantra e algumas coisas bem básicas assim. Eu fiquei incomodado um pouco com aquilo, porque eu acreditava que o budismo fosse muito mais, que ele tivesse uma teologia, como realmente tem, né? E que seus ensinamentos fossem muito mais profundos do que aquilo que era ensinado ali neste templo, né? Que era mais alguns ensinamentos de autoajuda e basicamente a repetição de alguns mantras. Então com isso eu comecei a procurar por mim mesmo, né? Alguns livros que eu pudesse me aprofundar, né? E também comecei a procurar na internet algum mestre que tivesse um conhecimento razoável, né? E eu acabei encontrando um mestre muito bom, que não tinha só um conhecimento razoável, tinha um conhecimento muito bom. E este mestre me auxiliou por alguns anos, né? Me ensinou muito, me indicou esses livros. E o que eu sei hoje do budismo eu devo a ele e serei grato por toda a minha vida a este mestre, né? Esses livros indicados por ele e lidos por mim são muitos, mas eu separei aqui quatro livros que serão de boa ajuda a você que quer compreender mais sobre o budismo, quer talvez aplicar alguns conhecimentos, algumas filosofias ensinadas pelo budismo em suas vidas, ou mesmo quer praticar o budismo de uma forma mais séria. Esses livros vão ser de grande ajuda. O primeiro que eu vou indicar é esse livro aqui, ó, Doutrina de Buda, Bukkyo Dendo Kyokai. É um livro que é distribuído gratuitamente em alguns templos no Brasil. Esse livro ele fala sobre a iluminação do Siddhartha Gautama, né, Shakyamuni Buda, os primeiros ensinamentos, como as 4 nobres verdades, por exemplo, que são os ensinamentos fundamentais do budismo. Depois ele fala sobre o Mahayana, as doutrinas do Mahayana. É um livro bem interessante. Você não vai ser um expert em budismo lendo, mas você vai ter uma boa noção do que é o budismo, né? Do que essa religião ensina, quais são os valores principais, etc. Agora, se você quiser se aprofundar mesmo, eu indico esses 2 livros aqui, são a Espiritualidade Budista 1 e 2. São 2 volumes. O primeiro, o autor desse livro é Takeuchi Yoshinori. Tá? Mas tem vários autores que fazem os artigos aqui sobre vários temas. Ele conta como o budismo nasceu na Índia, né, foi para o sudeste asiático, passou pelo Tibete e pela China primitiva. Então conta também a história da iluminação, os primeiros ensinamentos, como nasceu o Hinayana, o Mahayana, e como essa religião foi se expandindo pela Ásia, né, e como essa religião foi influenciando as culturas desses países e também foi sendo influenciada, né? Então, conta que o budismo, por exemplo, absorveu ensinamentos do confucionismo, o que enriqueceu mais o budismo, né? Porque o budismo ele não é uma religião estática, ele absorve as demais culturas, ele não condena aquela cultura, né? Pega o que tem de bom daquela cultura para ele, o que é compatível com o Dharma, e também acaba, obviamente, né, influenciando essas culturas, porque a vida do mundo é assim, civilizações influenciam outras, né? E o budismo passou por isso, manteve uma coerência relativamente interessante dos seus conceitos atemporais e principais, como compaixão, concentração, etc. Mas absorveu algumas deidades de outras religiões, e assim foi, né? É muito interessante, né, entender como aconteceu essa evolução, né, do budismo por
desde que saiu da Índia e começou a atravessar outros países. Então esse primeiro volume da espiritualidade budista fala do nascimento do budismo na Índia, à medida que ele foi se expandindo pelo sudeste da Ásia, do Tibete e da China primitiva. Já o volume 2, do mesmo autor, fala da história da China mais recente, da Coreia, daí quando o budismo chega no Japão, que é um fato muito importante, né? E o mundo moderno, como o budismo se transformou no Ocidente e algumas religiões budistas que são mais modernas, como a Soka Gakkai. Então tudo é comentado nesse volume 2 aqui. O budismo de Nichiren, que foi um budismo que nasceu no período Kamakura, com Nichiren sintetizando o budismo para que ele fosse absorvido pelas classes mais pobres e menos cultas, né? Então, esse segundo volume fala sobre isso e também fala sobre várias questões, tanto o volume 1 e o volume 2, questões teológicas também são colocadas. Então, esses dois volumes são muito interessantes para você que quer um aprofundamento muito maior que o dado nesse primeiro aqui. Esse primeiro realmente é o básico, assim, é muito bom, mas é o básico. Esses dois você já vai poder ter um conhecimento bem mais profundo sobre o budismo. Tá? Tem mais um que gostaria de indicar também, que não é só sobre o budismo, são sobre as religiões chinesas. O autor é o Mário Posseski, certo? Fala sobre o budismo, o confucionismo e sobre o taoísmo, e também sobre algumas religiões populares no Japão, né? Então conta que uma religião influenciou a outra, quais são as convergências, né? O que é comum nessas religiões, o que é divergente. Então é muito interessante esse livro, fala sobre algumas escolas da China, como a escola Tiantai, por exemplo, o budismo Zen, né? No volume, nesses dois também fala sobre as escolas. Escola Tendai, o budismo Zen, entre outras escolas como a de Nichiren, como eu falei. Então é muito interessante. Então são boas indicações, vou deixar as descrições desses livros na descrição desse vídeo, né? Vou deixar os links desses livros para que vocês possam colher mais informações sobre esses livros, pesquisar preços, né? Vou deixar os links aí certinho na descrição. Também gostaria que você pudesse curtir esse vídeo, se esse vídeo foi interessante para você. Se inscreva no canal também e acesse o blog, né? Eu acho que o blog é o meio que eu mais gosto de interagir, né? Que são textos mais elaborados que eu coloco ali, alguns textos básicos também, algumas informações de como fazer meditação e tal. Então acesse o blog, que é rodadalei.com.br, e também eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre alguns conceitos budistas, alguns ensinamentos, indicação de outros livros, certo? Então eu vou na sequência aí fazendo outros vídeos também. Então muito obrigado e a gente se vê em breve.